metrô de São Paulo estava sempre cheio às 7 da manhã. O calor dos corpos próximos, misturado ao barulho do movimento, criava uma atmosfera caótica. Entre um mar de passageiros, Luísa segurava-se na barra de metal, observando discretamente os rostos ao seu redor. Ela não sabia o nome dele, mas já o via ali há semanas, sempre no mesmo vagão, com o mesmo olhar cansado de quem estava preso à rotina. Era uma pequena constante em sua vida. João estava ali, como sempre, preso entre pessoas que pareciam tão alheias umas às outras. Ele notara Luísa fazia algumas semanas, a mulher que sempre pegava o metrô no mesmo horário. Havia algo nela que o intrigava. Talvez fosse o jeito com que olhava pela janela como se estivesse em outro lugar. Mesmo em meio à agitação, havia uma calma nela que contrastava com o caos ao redor. Ele pensava em puxar conversa, mas o metrô lotado não era exatamente o cenário ideal para isso. Luísa tinha uma rotina implacável, trabalho, casa e o mesmo metrô todos os dias. Apesar da monotonia, aquele estranho que ela via todas as manhãs trazia um pequeno alívio para sua repetitiva jornada. Ele parecia ser diferente dos outros passageiros, alguém que, assim como ela, carregava uma certa solidão no olhar. Ela se perguntava se ele também a notava. Por mais que o vagão estivesse lotado, entre eles havia um espaço invisível que nunca era cruzado. Os dias se passavam e a rotina no metrô continuava. Tanto Luísa quanto João aguardavam, ansiosos e em silêncio, por aquele breve momento em que seus caminhos se cruzavam. Nenhum deles sabia o nome do outro, mas ambos sentiam a presença um do outro. Luísa imaginava como seria sua voz, enquanto João se perguntava o que ela fazia ao sair daquela estação. Era uma dança silenciosa que ambos pareciam executar sem perceber, como se estivessem presos em um ciclo de olhares e silêncios. Certa manhã, Luísa estava mais cansada que o habitual. A semana havia sido longa e ela quase perdeu o metrô. Quando finalmente entrou no vagão lotado, procurou o rosto familiar de João. Ele estava lá, no mesmo lugar de sempre. Desta vez, algo era diferente. Ele segurava um livro em uma das mãos, enquanto tentava se equilibrar com a outra. Era um livro que ela também lera, e sem pensar, Luísa se pegou sorrindo levemente. Talvez fosse o momento perfeito para finalmente iniciar uma conversa, mas as palavras ainda não saíram. João notou o sorriso discreto de Luísa e sentiu seu coração acelerar. O que havia de especial naquela manhã? Talvez fosse o fato de ela ter notado o livro que ele segurava, um romance contemporâneo que falava sobre encontros inesperados. Ele ponderou por um momento se deveria dizer algo, comentar sobre o livro e quebrar o silêncio que pairava entre eles. Mas como sempre, a timidez o venceu. Ele olhou para o livro e em seguida para a janela, se perguntando se aquele silêncio seria eterno. A semana seguinte passou sem grandes surpresas. O metrô continuava sendo o palco silencioso dos encontros de Luísa e João. No entanto, naquele dia, quando Luísa entrou no vagão, algo diferente aconteceu. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e desta vez, ambos sustentaram o olhar. Foi rápido, mas o suficiente para que algo mudasse entre eles. Não havia mais apenas olhares furtivos, havia agora uma conexão direta. E ambos sabiam disso. O silêncio entre eles começava a se transformar em expectativa. Naquela noite em casa, Luísa se pegou pensando mais do que o normal naquele encontro de olhares. O que ele pensava? Será que havia sentido o mesmo? Ela não sabia, mas algo dentro dela havia mudado. Enquanto deslizava pelos posts nas redes sociais sem muito interesse, uma notificação apareceu. Uma sugestão de amizade do aplicativo de rede social que ela usava. Para sua surpresa, era ele, João. O rosto familiar que ela via todos os dias no metrô estava agora a apenas um clique de distância. O destino parecia estar tentando lhes dar uma chance. João, por sua vez, também não conseguia tirar Luísa da cabeça. Quando recebeu a sugestão de amizade dela no aplicativo, seu coração disparou. Ele hesitou, olhando para o botão de adicionar, imaginando se ela faria a mesma conexão entre eles. Seria coincidência ou o destino jogando a favor? Com um misto de nervosismo e esperança, ele clicou em adicionar e sentiu como se estivesse finalmente quebrando o muro invisível que o separava no metrô. No dia seguinte, quando Luísa entrou no metrô, algo parecia diferente. Ela havia visto a notificação de amizade aceita na noite anterior e sentia que agora, finalmente, aquele silêncio entre eles estava prestes a ser quebrado. Quando seus olhares se cruzaram desta vez, foi mais longo e mais significativo.
Um leve sorriso surgiu nos lábios de ambos, como se tivessem trocado palavras sem proferir uma única sílaba. O metrô ainda estava lotado, mas o espaço entre eles parecia cada vez menor. Durante os dias seguintes, a conexão entre eles continuou a crescer, mesmo sem palavras. Pequenos gestos começaram a surgir, uma acena de cabeça, um sorriso tímido ao entrarem no vagão, até que um dia João decidiu fazer algo que adiava há semanas. Quando o metrô parou em sua estação, ele rapidamente escreveu uma mensagem para Luísa no aplicativo. Bom dia. Acho que já nos vimos algumas vezes no metrô, não é? A ansiedade o tomou enquanto ele esperava por uma resposta. Luísa sentiu seu celular vibrar assim que o metrô começou a se mover. Ao olhar a mensagem, seus lábios se curvaram em um sorriso que ela não conseguiu conter. Ele finalmente falou comigo, pensou, o coração acelerado. Com os dedos levemente trêmulos, ela respondeu. Sim, acho que nos vemos todos os dias. Que coincidência nos encontrarmos aqui também. Ao apertar o botão de enviar, ela sentiu como se algo novo estivesse começando. Algo que só o destino poderia ter orquestrado. Nos dias seguintes, as trocas de mensagens entre Luísa e João tornaram-se frequentes. A conversa fluía com facilidade, e o nervosismo inicial logo deu lugar à empolgação. Eles conversavam sobre seus trabalhos, seus hobbies, e até sobre as longas viagens de metrô. Curiosamente, mesmo trocando mensagens diariamente, nenhum dos dois havia tido coragem de conversar pessoalmente no vagão. O medo de estragar aquela conexão virtual ainda pairava no ar, mas ambos sabiam que em breve precisariam dar o próximo passo. Certa manhã, Luísa decidiu que estava na hora de dar um passo além. Assim que entrou no metrô e avistou João, sentiu o coração acelerar. Ela não precisaria de muitas palavras, afinal eles já conversavam há dias. Quando o metrô parou em uma das estações, Luísa se aproximou dele e com um sorriso nervoso disse: Bom dia, João. Parece que finalmente vamos conversar pessoalmente. João, surpreso, mas visivelmente aliviado, sorriu de volta. Achei que esse dia nunca ia chegar. A partir daquele momento, o metrô se tornou mais do que apenas parte da rotina diária para Luísa e João. Eles começaram a conversar todos os dias, rindo e compartilhando histórias enquanto o vagão seguia seu caminho. O que antes era um silêncio cheio de expectativas, agora era preenchido com diálogos que se tornavam cada vez mais pessoais. O mundo ao redor continuava em seu ritmo frenético, mas, para eles, o metrô tinha se transformado em um espaço de conexão, uma pausa tranquila no caos da cidade. Com o tempo, Luísa e João descobriram que tinham muito mais em comum do que imaginavam. A rotina do metrô se transformou em algo que ambos aguardavam ansiosamente todas as manhãs. Em um desses dias, João sugeriu algo inesperado. E se a gente descesse na próxima estação para tomar um café juntos? Luísa sorriu, sem hesitar. Acho que já passou da hora de fazermos isso. E assim, pela primeira vez, eles saíram juntos do metrô, prontos para começar uma nova etapa na vida, fora dos trilhos. Sentados em uma cafeteria tranquila próxima à estação, Luísa e João finalmente se conheceram verdadeiramente. O barulho do metrô parecia distante agora, enquanto o aroma de café fresco preenchia o ar. Eles riram das coincidências que os uniram, relembrando os dias em que apenas trocavam olhares no vagão. A conversa fluiu com naturalidade, como se eles já se conhecessem há anos. A sensação era de que, fora daquele espaço lotado, o tempo finalmente havia desacelerado para eles. Os encontros no metrô continuaram, mas agora com um novo significado. O vagão cheio não era mais um obstáculo. Na verdade, tornou-se um símbolo do início de algo especial. Luísa e João se tornaram inseparáveis e, mesmo nos dias mais caóticos, sempre encontravam um momento para rir e conversar. O que começou como olhares furtivos, agora era um relacionamento real, construído entre os trilhos da cidade e os momentos compartilhados fora deles. Certo dia, enquanto conversavam no metrô como de costume, João tirou um pequeno envelope do bolso. Luísa olhou curiosa e ele, com um sorriso tímido, explicou: Eu queria te entregar isso há algum tempo. É um convite para a exposição de fotos que eu estou organizando. Acho que é a hora certa para você ver uma parte de mim que eu ainda não mostrei. Luísa, surpresa e animada, aceitou o convite, sentindo que estava prestes a descobrir um novo lado da pessoa que, até então, só conhecia nas pequenas rotinas diárias. Na noite da exposição, Luísa entrou na galeria, ansiosa para ver o trabalho de João. As paredes estavam cheias de fotografias tiradas ao longo dos anos, capturando momentos sutis da vida urbana.
Rostos anônimos no metrô, olhares perdidos na multidão, o ritmo frenético da cidade. E então, em uma parede no fundo da galeria, ela viu algo que a fez parar. Uma série de fotos de seus encontros silenciosos no metrô, capturando cada olhar, cada sorriso contido. João se aproximou dela e, com um sorriso, disse: "Sempre quis te mostrar como eu via você."